Pessoal, ainda dá tempo. Vai lá, comenta no YouTube que você vai concorrer a essa linda caneca e esse abençoado livro aqui, ó, que vai mudar a sua forma de ver Jesus, tá? Ainda dá tempo, não perca essa chance e essa oportunidade. E outra coisa, o ganhador vai participar do nosso programa aqui, tá? Vai receber o prêmio ao vivo aqui, tá bom? Deus abençoe. Comenta lá, senão eu vou comentar e vou levar pra casa, hein? Fala galera, pode crer na área. E para você que gosta de conteúdos digitais, filmes e muito mais, hoje tem o nosso convidado que vai te ensinar muito. Fala, meu amigo Emanuel Mol, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Thiago? Beleza? É um prazer estar aqui com vocês, participando do Pode Crer. E vamos lá, vamos tanto aprender quanto passar um pouquinho do que a gente sabe também. Isso aí, meu amigo. Também conosco o nosso amigo, nosso pastor Leonardo Flauzino. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Beleza, Manuel? Beleza, Thiago? Mais um Pode Crer, que nós vamos certamente aprender um pouquinho com o nosso convidado. Mas antes de começar, preciso falar do nosso patrocinador, Mercado Central, um lugar onde você pode fazer as suas compras, um lugar onde tem tudo que você precisa para a sua casa, no ramo alimentício, com frutas sempre fresquinha, pronto para atender a toda a população de Martins Soares. Deus abençoe aí o nosso patrocinador, Mercado Central, em nome de Jesus. E vamos de Pode Crer. Isso aí. Para a gente começar, Emanuel, eu quero que você conte um pouco da sua história e fale para nós quem é Emanuel Mol. Bom, Emanuel Mol é um rapaz nascido em Belo Horizonte, criado em Martins Soares, conhecido, assim, por ser uma cidade pequena, né? Conhecido por bastante gente aí, com bastante amizades e tudo mais. E vamos dizer assim, conhecido por ser filho do Natal também. Natal do Bastante. frete. Natal do frete, Faz, isso aí é um detalhe faz, importante. faz a merchandising para ele aí, ó, Exatamente, propaganda. Natal do frete, é. E crente desde pequeno, né? Vamos dizer assim, criado na igreja também. E é isso aí. Vamos para cima e vamos ver o que que a gente vai descobrir a mais aí. É, e você falando aí de nascido em Belo Horizonte, tudo mais, pra as pessoas que não te conhecem ou não sabem quem é o Manuel também é um servo do Deus Altíssimo, né? Sim, com certeza. É da Igreja Metodista Wesleyana, tem um pastor muito bonito, lindo. Inclusive, Manuel, diante disso, quero perguntar a você como foi o seu encontro com Cristo? É, assim, como eu falei, pastor, eu desde novo, vamos dizer assim, meus pais sempre foram crentes, né? Então eu sempre, vamos dizer assim, nasci também na igreja, né? Desde pequeno. Mas eu acredito que como toda pessoa, por mais que você nasça, vamos dizer assim, num berço evangélico, chega um momento em que você realmente tem que ter um encontro com Jesus, né? E tem que realmente se converter, vamos dizer assim, ser convertido, né? Ou talvez seja a forma certa de falar. Basicamente, eu vou falar que a minha fé foi firmada mesmo, assim, eh, foi em torno ali de 2015 para frente. Foi onde, como eu disse, né, desde criança, eu sempre fui na igreja, sempre fui de berço evangélico, mas onde minha fé realmente foi firmada mesmo foi ali em torno de meados, né, de 2015 a 2018, que foi o tempo que eu estava na faculdade, aonde realmente a questão das crenças, daquilo que a gente acreditava, daquilo que a gente vivia, era muito questionado por muitas pessoas, e foi o momento em que realmente assim eu me aprofundei muito na questão da palavra, e juntamente com isso me aprofundei muito em intimidade com Jesus e até conversando com alguns familiares, eu até comentei uma vez que acho que a gente chega a realmente entender quando a gente tem um encontro com Cristo, é quando a gente está em dúvida, você está em dúvida, mas mesmo assim você decide crer. Você decide, talvez, vamos dizer assim, até mesmo sem respostas, você decide ali ter um encontro com Cristo e seguir a sua fé, né? Vamos dizer assim. Então, basicamente, foi em meados, até um pouco antes, 2014 também, mas que realmente
eu tive um encontro com Jesus mesmo, foi realmente ali no meados desse tempo aí. A decisão sua foi nesse tempo. Sim. E a gente tem até o outro podcast episódio que a gente teve, a gente fala que filho de crente não é crentinho, né? Uhum. Às vezes a pessoa nasce no berço evangélico, mas só que a decisão de encontro com Cristo, ela vem mais tarde um pouco. Sim, com certeza. Já antes da gente passar para a próxima pergunta, você chegou, tipo assim, a sair fora da presença de Deus, assim, sair fora da igreja por um tempo ou não? Ou sempre foi na igreja mesmo? Que acontece? Eu, vamos dizer, até baseado nisso, sempre fui à igreja, mas nunca me afastei, nunca, tipo assim, passei um tempo longe da igreja. Uhum. Primeiro porque quando a gente está, principalmente na casa dos nossos pais, a Obediência, né? obediência, né? A gente tem que seguir, vamos dizer assim. Não muito por ordens, mas mais por amor também ao que eles acreditam e tudo mais. Eh, Vamos dizer assim, eu tive a minha adolescência, como todo adolescente, onde você conhece, coisas Outras novas, pessoas. outras pessoas, você, vive experiências diferentes, às vezes que muitas vezes não são as corretas, mas que todo adolescente vive, todo jovem vive. É claro que, como eu falei, eu vim de Belo Horizonte. Ao chegar em Martins Soares é uma cidade mais pequena, uma cidade que não tem tanta coisas para se fazer. Então, eu até costumo brincar que na minha adolescência a única coisa que você tinha para fazer é namorar. Uhum. Então, tipo assim, acaba que eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a ter algumas experiências assim de tanto de relacionamento, de namoro, de trabalho também, mais cedo. Então, dizer que eu saí da igreja, eu não saí. Mas como eu sempre falei, eu sempre, né, eu não fui o crentinho, eu era o filho de crente, vinha na igreja, participava, sempre participei, se eu não me engano, desde os 14 ou 13, eu toco no Ministério de Louvor, da igreja que eu participava. Então, eu sempre estive frequentando, mas como até na pergunta anterior, assim, quando falar assim, ó, beleza, você frequentou, mas quando que você teve um encontro? Aquele momento mesmo, aí foi um pouco depois mesmo. Eu acho que um pouco também relacionado à maturidade, a maturidade da Sim. gente. E legal, o encontro teve em um lugar que normalmente é propício a você sair da presença de Deus, né? Sim. Porque é o que a gente às vezes vê muitos jovens, chega a época de faculdade e tem um princípio cristão na vida dele, chega na faculdade as coisas começam a mudar, o pensamento, a forma de agir, vê outras pessoas com outras crenças e começa a querer conhecer aquelas crenças diferentes. Uhum. Então foi legal que você conseguiu se manter Sim. firme. O encontro foi na época de faculdade e é raro ver isso, Sim, né? sim, É raro. exatamente. É interessante. Agora vamos para continuar nossa entrevista aqui. A gente sabe que você passou ali um período como barbeiro, né? Sim, Eu sim. acho que muita gente vai ver esse episódio e vai falar assim, mas o Manuel não é barbeiro? Então, o que te levou a ser um videomaker? E conta pra gente aí o que é um videomaker, porque muitas vezes a gente não sabe. Eu Aham, só, por sim. exemplo, fui pesquisar, Aham. entendeu? Conta pra gente aí, por favor. Que acontece? Eu, em 2020, né, eu tive a proposta de entrar na área da barbearia. Na verdade, até antes, eu fiz o curso antes, né, tive o interesse pela área da barbearia antes, mas a oportunidade que eu tive foi em 2020 mesmo, até com o Vinícius na época ali. E vamos dizer assim, tudo começou tendo barba, né? Vamos dizer assim, eu Sim. tinha a barba, aí eu comecei a eu mesmo tentar desenhar e fui aprendendo, percebi que eu tinha o jeito para aquilo e ingressei nessa área aí de barbeiro e tive a oportunidade de trabalhar na barbearia aqui na nossa cidade. Trabalhei por 5 anos, quase 5 anos, faltava um mês, eu acho, ou 2 meses para 5 anos. E mudei, né, o nicho totalmente, saindo para a área do audiovisual, do videomaker e tudo mais. E foi assim, essa mudança ela foi até um pouco radical para quem me acompanhava, seja cliente, seja amigos, né? Porque foi de repente. Rápido, eu achei que você ia continuar como barbeiro. Sim, sim, exatamente. Na barbearia, trabalhando como barbeiro, eu tive, durante esses 5 anos, eu tive muito aprendizado, principalmente na área de empreendedorismo, essas coisas.
na área de trabalho mesmo. Então eu aprendi muita coisa, tanto eu quanto o Vinícius na época, a gente buscava conhecimento, tudo mais e tal. Uhum. E muitas vezes não era só conhecimento de barbeiro, vamos dizer assim, de cortar cabelo. E sim de gestão, de negócios, network, essas coisas, vamos dizer assim. A gente buscava muito isso. E eu acho que durante esses 5 anos que eu estava na barbearia, vamos dizer assim, profissionalmente, eu mudei um pouco a minha mentalidade de como, como trabalhar, como buscar o serviço, tudo mais, essas coisas. E assim, quando eu tomei a decisão de sair da barbearia, na verdade eu tinha tomado a decisão de sair da barbearia para abrir uma para mim, como toda pessoa, vamos dizer assim, Você já tá no ramo, né? você já Fica está no mais ramo, fácil pra você, né? isso, exatamente. Eu Já fiz a clientela, então, né? sim, isso, exatamente. Então eu pensei o seguinte, cara, eu vou sair, vou abrir uma para mim, vou tocar minha vida, e tudo mais. Só que aí foi, se eu não me engano, foi em janeiro, quando eu comentei na época com o Vinícius, né? Não, eu não expus para ninguém, não comentei com ninguém os planos. Só falei com o Vinícius, falei, "Ó, eu vou sair e tudo mais, mas será mais pro meio do ano." E como eu falei durante esses 5 anos, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu quero evoluir profissionalmente. Eu quero, por exemplo, eu sempre falei o seguinte, até com o irmão que era da nossa igreja, que é o Kel, ele que me lembrou disso Uhum. uma vez, que eu não lembrava que eu tinha falado isso com ele, e ele me lembrou. Ele falou assim, rapaz, bem que você falou que ia fazer e fez mesmo. Aí eu, o quê? Aí foi, comentou isso comigo. Que é o quê? Eu tinha comentado com ele que eu não tinha o interesse de ficar, por exemplo, mais do que 5 anos na área, desde que eu evoluísse. Por exemplo, eu não queria ficar 5 anos só cortando cabelo, eu queria progredir para outros lados, do mesmo nicho, na mesma área, mas com vários braços, vamos dizer Sim, assim, sim. entendeu? Então no decorrer desses 5 anos, eu sempre busquei isso. Falei assim, cara, vamos dizer assim, rede social, eu vou tentar postar alguma coisinha, eu vou tentar divulgar meu trabalho de alguma forma, eu vou tentar aprender uma coisa que não seja só cortar cabelo, vou tentar empreender no mesmo nicho, mas em outra coisa e tudo mais. E assim foi durante um tempo na barbearia. Só que o que eu percebi na época, aí vem respondendo a pergunta do porquê dessa virada totalmente, né? Vamos dizer assim. Foi porque quando eu estava na barbearia, eu precisava de criar conteúdo para minha área onde eu trabalho, né? Vamos dizer assim. E eu até criava alguns conteúdos, ficavam legais, assim, em comparação ao que eu fazia antes, por exemplo, antes de ser barbeiro, ou no início da barbearia, eu criava alguns conteúdos e eu vi que eu fui evoluindo em relação aos conteúdos. E juntamente com isso, o que que eu fiz? Eu comecei a observar que eu não, vamos dizer assim, até um ditado, né? Você assovia, você chupa manga, né? Sim, sim. Fazer Fazer duas os coisas dois é é muito difícil, difícil, difícil. exatamente. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que eu tinha uma cartela de clientes muito boa, ou seja, eu trabalhava muito, e isso é bom, é ótimo, graças a Deus, agradeço a Deus por isso. E só que ao mesmo tempo eu não conseguia fazer o quê? Cara, eu vou expandir nessa área mesmo. Para isso eu não, eu precisava de um suporte de alguém. E tipo assim, eu percebi que em Martins Soares, para isso, exatamente para esse ponto, tinha uma deficiência. Falta o suporte, no caso, né? E Exatamente. não só para sua área, para todas, no Para caso, todas, né? exatamente. Foi onde eu pensei, eu falei assim, cara, eu já não vou falar que eu sei que eu sou bom, mas tipo assim, eu já tenho Começou, uma né? manha. Começou a É, eu já passo, né? eu já tenho trabalhado nisso, alguns vídeos ficaram legais, meus mesmo, né, vamos dizer assim. Então eu comecei a observar e falar assim, cara, é uma boa sacada. E quando faltou em torno de 2 meses, assim, para mim sair da barbearia mesmo, foi aonde eu tomei a decisão. E eu costumo até falar que eu sou meio de espoleta, eu sou meio doido. Muita gente fala assim, cara, mas porque, querendo ou não, vamos dizer assim, até enaltecendo e vamos dizer assim, sendo bem justo, os barbeiros, a área da barbearia, ela não é uma área mal remunerada, é Uhum. uma área boa remunerada. Você trabalha por produção, quanto mais você produz, mais você Sim, recebe, né? sim. E isso é ótimo, isso é ótimo. E eu acredito que justo. O que que eu fiz? Eu mudei para uma área onde eu ia começar do zero. Eu já tinha uma cartela de clientes boas. Eu acredito que se eu seguisse um caminho de montar um negócio para mim na área da barbearia, eu acredito que talvez daria certo, sim. Mas eu decidi, assim, do nada, falar assim: ah, cara, eu vou tentar outra coisa. Por quê? Porque eu vi essa deficiência. Eu vi essa deficiência. Quando eu falo deficiência, é realmente, tipo assim, tinha pessoas, mas talvez tinha, igual, por exemplo, tem profissionais na área, mas talvez não voltadas exatamente para
Para o que você para faz, no para caso. empreendedores. Ah, sim, Por entendi. exemplo, às vezes eu sou borracheiro, dando exemplo, né? Cara, eu preciso que alguém grave meus vídeos. Mas às vezes tinha muitas pessoas que gravavam eventos, Uhum. pessoas bem profissionais e tudo mais, tem fotógrafos, tem videomakers mesmo, Sim. tinha videomakers que trabalhavam, mas eles trabalhavam mais voltados para essa área assim de Grandes negócios. Eventos, isso, grandes eventos, grandes negócios e tudo mais, e não para pequenas ou até médias empresas, sim. focados em vídeos institucionais, algo do tipo, né? Então, o que que eu pensei? Assim, cara, eu vou com a cara e com a coragem. E, na verdade, assim, eu fiz essa virada de chave com 2 meses antes de sair da barbearia. Eu tomei essa decisão. No dia que eu anunciei que eu ia sair da barbearia, muitos ouviram e falaram assim: beleza, você vai montar a sua. Não, pessoal, infelizmente não vou mais. Vou sair mesmo, vou trabalhar em outra área. E eu vim com uma expectativa muito baixa. Muito baixa por quê? Porque ao ver que a demanda era pequena, eu pensei assim, vamos dizer assim, a demanda de profissionais era pequena, eu pensava assim, isso tem algum motivo. Deve ser porque não tem demanda de consumidores. Ou seja, não tem pessoas querendo esse tipo de serviço. E eu fiquei um pouco com medo, mas, como eu falo, eu sou um pouco meio doido da cabeça. Eu penso o seguinte: eu sou novo, eu tô com 29 anos. Então, o momento de eu errar É é agora. agora. Eu não posso errar, vamos dizer assim, é mais arriscado eu errar depois que eu tiver com filhos, com outra coisa. Não que você não possa arriscar, mas querendo ou não, a gente pensa mais um pouco, você tem que ser mais focado e tudo mais. Eu falei, a hora é agora. E graças a Deus, cara. Graças a Deus mesmo. Eu falo isso porque eu vim com a expectativa muito baixa mesmo. Tava topando enfrentar, vamos dizer assim, as dificuldades de iniciar do zero e tudo mais. Mas Deus é bom demais e ele abençoou de uma forma que não tem como explicar. Eu falo assim Glória a que, Deus. é lógico que eu tive o meu estudo, tive o meu foco, tive a coragem, a iniciativa de uma coragem que às vezes também é um ponto interessante, mas se não for Deus, Ah, não. não, se não for a mão dele, não, não Exatamente. vai. Tem como Não não. tem jeito. Mas, videomaker, o que é? A gente que eu perguntei, você Aham. me... Videomaker. Cara, videomaker, a gente até brincou, né? Videomaker é aquele que tem um telefone na mão e começa a gravar. Vamos brincar assim, né? Mas na verdade ele é um profissional que trabalha com vídeos, com Sim, edição de vídeo, captação de vídeos, a entrega, tem a questão, igual a gente comentou, tem a questão do roteiro, por exemplo, antes. Quando você assiste um filme, aí tem lá o editor do filme, naquelas sim, linhas que sim. vão passando, vai passando tudo, vai passando roteirista, editor. É lógico que quando se trata de um filme, você tem que ter uma pessoa específica para aquilo, né? Por exemplo, roteirista, ele não é a mesma pessoa que grava, ele é a pessoa que Só elabora o faz o roteiro. isso. Exatamente. Mas se tratando de algo menor, algo mais acessível, o videomaker basicamente ele é isso. Ele é aquele cara que faz o roteiro, ele é aquele cara que faz as gravações, faz as edições, tudo pensando, vamos dizer assim, até na área que eu trabalho, na área que eu foquei, pensando no investimento para aquele empreendedor. Né, Por exemplo, na exposição daquele que você está representando, vamos dizer assim, seja uma sim, empresa ou seja alguém de uma maneira individual que decidiu fazer um vídeo, seja ele cantando, ou seja ele falando de algum produto, aí você apresenta a imagem para exatamente. que ela possa se expandir, vamos Sim, dizer assim. exatamente, exatamente. Essa é a ideia da questão do videomaker, né? É lógico que assim, videomaker é como se fosse. Isso até assim, é um pouco confuso até para quem é, vamos dizer assim. Videomaker, ele é realmente alguém que trabalha fazendo gravações, edições e entrega. Ah, beleza, então quer dizer que se eu pegar na minha casa e eu fazer a minha gravação, você mas você não é um profissional da área, vamos dizer assim, entendeu? Porque realmente tem muitas pessoas que às vezes não trabalham como videomaker, mas ele tem uma inteligência São bons muito grande para fazer no que vídeos. faz, né? Então, tipo assim, então como que ele não é um videomaker? Ele é. Ele só não usa aquilo como trabalho dele, vamos dizer assim. Sim. Talvez É um para hobby. ele. É um hobby ali, né? Sim, É um entendeu? hobby, é algo que gosta de fazer. Então, trazendo para o lado de trabalho mesmo, o videomaker é que, vamos dizer assim, até vou falando de mim, né? É aquele cara que está ali para suprir o quê? Você é empresário, você tem a sua empresa, você precisa de divulgar, mas você não tem tempo. Você vai e contrata quem? Um videomaker para te ajudar nessa área, entendeu? Entendi. Entendi. Top. Rapaz,
E hoje falando, como você bem explicou, você transicionou de um barbeiro Exatamente. para hoje ser um videomaker profissional, né? Que podemos dizer profissional. Então, esse primeiro contato seu, cara, com a câmera aí, na verdade eu vou melhorar um pouquinho essa pergunta aqui. Aham. No seu primeiro trabalho que você vai fazer como videomaker, como que foi essa experiência, cara, de pegar o primeiro trabalho que você elaborar e você tem que pensar agora uma mente de alguém que vai olhar e vai dizer assim, isso daqui tem que alcançar um público X Sim. e E tal, e tem que como ficar é, e bom. tem que ficar bom, Fica né? bom, Porque exatamente, Ficar bom. agora não exatamente. é só um videozinho caseiro, agora não é Aham. só uma coisa tão pequena. Agora, na verdade, eu estou apresentando o meu trabalho agora, meu primeiro trabalho. E normalmente, por ser o primeiro, a gente vai dar tudo que tem e tudo que não tem, para que ele Exatamente. dá o boom e todo mundo olhar e dizer assim, rapaz, não, vamos Ficou lá, vamos bom. fechar com esse cara É. aqui. Então conta para nós como é que foi esse mistério aí, cara. O que que acontece? Eu lembro perfeitamente do primeiro trabalho que eu, vamos dizer assim, que eu fiz, né? Foi até como baseando até no que eu falei aqui, dando graças a Deus de ter abençoado de forma muito grande, Isso. eu pensei o seguinte, cara, vou começar na área, e vou começar assim, eu vou oferecer para alguma pessoa para fazer aquele videozinho básico e tal. O primeiro vídeo foi um evento. Que tipo assim, foi fora do que você pensou, né? Tipo assim, como a gente falou, evento é o quê? É algo, é algo maior um Maior. pouco do que um vídeo institucional. Vamos dizer assim, por quê? Porque você não pode falar assim, não, peraí, que eu errei aqui. Não, você tem que estar 100% focado naquilo, você não tem que fazer o possível para não errar e tudo mais. Então, o primeiro foi um evento. Foi um evento que até eu fui oferecer um serviço, o meu serviço, para um cliente, amigo, da barbearia, que sabia que eu tinha saído. E eu falei com ele, falei, cara, vamos fazer e tal, sua empresa merece isso e tal. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte então. Vai ter um evento tal dia, e se eu não me engano, era uma semana depois, ou uma semana e meia depois. Você vai lá e filma pra gente. Aí assim, cara, na hora eu falei assim, cara, evento. Eu imaginei. Aí ele falou, eu perguntei ele assim, cara, você tá estimando de quantas pessoas vinham? Ele, 400. Eu falei, Eita. aí quebrou no meio, né, pai? Aí, aí fica difícil, né? Então, assim, graças a Deus foi um evento. Aí entra um negócio interessante, que a gente tem que entender que tudo é processos e progressos, né? Vamos dizer assim. É, quando eu fiz o vídeo, eu fui lá, gravei, não foi as 400 pessoas, então fiquei mais tranquilo. 399. 399. Fiquei mais tranquilo, fui lá, fiz o meu evento. Trabalho ainda, mas na época eu trabalhava somente com celular, então, tipo assim, eu não tinha câmera, não tinha um equipamento melhor para poder estar trabalhando, mas eu trabalhava com celular e fui lá, fiz o vídeo e tal. Foi um vídeo até relacionado ao que mais tem na nossa área, que é café, pulverização com drones e tudo mais. Fui lá e fiz o vídeo. E quando eu editei o vídeo, eu falei assim, cara, ficou bacana. Eu acho que vai dar certo, ficou bom e tal. Aí, beleza. Essa foi a minha visão na época, né? E acabou que assim, a gente não fechou o serviço, mas nem foi por causa de que ele não gostou do vídeo, tanto é que ele gostou e falou, cara, ficou muito bom, mas não sei e tal, e por isso, por aí ficou. Mas aí eu tive outros serviços e tudo mais. Mas beleza, aí eu fui e fiz esse vídeo. Aí hoje eu vejo o vídeo e eu falo assim, gente, ficou bom não? Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Mas ainda bem que o cara não quis. Ainda bem, exatamente. Tipo assim, não é que ficou ruim, é igual eu Porque falei, é você questão de melhorou, né? progresso. Você melhorou Você no que você olha pro fazia. vídeo e fala assim, cara, eu poderia ter dado É uma. um Só que, tchanzinho a mais ali. exatamente. Só que a gente entende que, pô, É, você tá no é o início. começo. Né? É. Pra você, aquele passo a passo, não ficou ótimo hoje. Aham. É igual você olhar aqueles desenhos que a gente assistia quando era pequeno. Sim, Você não consegue assistir mais, de tão exatamente. ruim que é a imagem. Nossa, eu assistia isso. É. E interessante, vamos lá. Qual o projeto que foi aquele divisor de águas pra você? Aquele que você tava normalzinho, fez esse projeto e bombou seu trabalho. Cara, deixa eu pensar, porque, mais uma vez, dando graças a Deus,
quando chegou uma quando chegou clientes esperando e querendo um serviço mais profissionalizado um pouco, Sim. não foi só um, chegou mais e isso, como sempre, eu tenho coragem, eu vou pra cima, mas ao mesmo tempo eu falo assim: "Nossa, isso é responsa, né, isso é responsa". Então, mas na verdade, que deu esse impacto mesmo foi um casamento, que foi o casamento que eu fiz de uma cliente. Ela chegou perto de mim, até conhecida há muito tempo e tudo mais. Ela falou assim: "Ah, vi que você está trabalhando e tudo mais. Eu vou casar". E vamos dizer assim, se eu não me engano, ela casou em novembro, em outubro, acho que final de outubro, se eu não me engano. E eu comecei a trabalhar na minha área em agosto, Perto, então né? muito 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 pouco tempo. próximo. E quando se trata de um casamento, igual a gente fala muito sobre a diferença de um vídeo institucional, que é a área que eu trabalho, e a área de casamentos também eu faço, que são a questão dos eventos. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida: "Ah, cara, mas por que casamento, vamos dizer assim, em relação a valores, por que que é muito mais caro?" É por causa do momento, é por causa que você, igual eu tô falando, a noiva tá entrando, você não pode falar: "Opa, espera, não, você não pode. Você tem que estar no time É certinho. uma chance só, né? De fazer Exatamente. ali. E aquela responsabilidade, querendo ou não, né, todos todos aqui já casaram, eh, tem aquela expectativa dos noivos, quando você contrata alguma coisa. Não só dos meus, família também, né? Família Que quer também, ver. isso, exatamente. Então, em todas as áreas, você contrata o comes e bebes, o buffet ali, por exemplo, Tudo. você fala assim: "Cara, eu quero uma coisa bacana". Ah, você contrata a ornamentação. "Cara, eu quero que fique lindo". Você contrata o vídeo, o que que você quer? Você quer que fique Melhor ainda, porque é tudo ali exatamente, da festa, né? exatamente. Cara, é o que eu vou guardar as memórias, mas o que eu vou guardar pra mim ver são os vídeos e São as os vídeos, fotos. é. Então, foi assim, foi o ponto que mais eu falei assim: "Nossa, e agora?". Só que, com a cara e com a coragem, foi pego, vambora. A gente conversou, sempre deixei muito bem claro para questão de eventos, para todos os clientes, falando assim: "Olha, vocês me conhecem", uma coisa que eu sempre faço e até com clientes que eu vou vender, vou conversar e tudo mais, eu sempre falo assim: "Cara, eu não preciso fazer técnicas de vendas, porque vocês me conhecem. Eu não posso chegar aqui e falar alguma coisa para vocês tentando convencer, porque vocês me conhecem. Tanto da barbearia, como eu falei aqui, eu fui nascido em Belo Horizonte, mas criado aqui. Então todos me conhecem e tudo mais. Então eu não tenho muito que labiar, vamos dizer assim. Então eu sempre fui muito honesto. Falei assim: olha, você sabe que eu estou começando, você sabe tipo assim, eu tenho pouco tempo. É lógico que eu já tenho tido uns resultados bons, mas eu tenho pouco tempo. Então, muitas vezes isso é normal em todos os aspectos, que é o quê? Principalmente do vídeo. Você viu um vídeo na rede social de um casamento de uma pessoa, você quer que o vídeo com aquela qualidade, com aquele toque, com aquele negócio bacana. Só que muitas vezes, né, eu sempre deixei isso bem claro, por exemplo, quando você vai contratar, que era o meu caso, eu sempre falei, olha, eu estou começando, então, tipo assim, a expectativa desse vídeo aqui ela é quando eu ia olhar quem tinha feito o vídeo, era uma pessoa que já tinha tempo de Tá mercado, estava superior. superior, e eu sempre reconheci muito isso, porque tem que ser reconhecido. A pessoa que ela tem um tempo na área de trabalho, ela realmente fica boa mesmo e tal. Mas o que mais assim, me trazia conforto é que a pessoa, os clientes, todos falavam assim: "Não, perfeito. Do jeito que você está fazendo, começando como você está começando, eu já estou gostando demais. É desse jeito que eu quero e tudo mais". Então foi, assim, o divisor mesmo que falou assim: "Cara, vamos dizer assim, ó, o divisor que fez eu falar assim: "Ah, agora você tá trabalhando mesmo. Agora as pessoas estão te vendo como um Profissional profissional na área. dessa área". Uhum. Aí realmente foi esse casamento que eu realizei e graças a Deus, a noiva, o noivo ficaram satisfeitos. Eu sempre pergunto, né, o feedback, falo assim: "Olha, pode ser honesto, vocês me conhecem, a gente se conhece há muito tempo, pode ser honesto, porque se tiver alguma coisa que quer que mude e tal, na questão de edição", porque realmente outra coisa que eu aprendi na barbearia, muito interessante, que é, muitas das vezes, não é o correto que você tem que entregar, vamos dizer assim, não é o perfeito, é o que a pessoa quer. Vamos dizer assim, às vezes eu aprendi isso cortando cabelo, por exemplo, eu vou cortar cabelo do Thiago ou do pastor.
Eu olho pro Thiago e falo assim, eu sou profissional como barbeiro. Eu olho pro Thiago e falo assim, ô Thiago, cara, pra você é melhor um moicano. Dando exemplo, né? Não é, mas vamos dizer assim, é o moicano. Só que ele não gosta desse tipo de corte. Ele fica bonito, né? Nossa, Eu achei que já... vai ficar uma belezura. Eu usei moicano pra isso mesmo. Então, tipo assim, o que que eu aprendi, né, na barbearia com isso? Que você tem que aprender a ouvir o cliente, entender o que ele quer e entregar o que ele O que quer. ele quer É claro exatamente. que você vai Dá os botar, toques, dar né? os seus toques ali e tudo mais, mas você faz isso. Então eu sempre trouxe esse ensinamento da barbearia e vou levar pro resto da minha vida, que é o quê? Eu vou atender um cliente, eu falo, olha, tá legal? O que que você quer que muda? É lógico que assim, como eu falei, no roteiro a gente elabora muita coisa antes, do qual eu já consigo entender o que que a pessoa faz. Mas eu sempre sou esse tipo de pessoa que quero mesmo agradar o cliente Ou mesmo. seja, o toque final é o cliente aí que dá, né? Exatamente, exatamente. Então, Manel, o que te inspirou, nós já sabemos que foi a carência, foi a falta de pessoas na área, ou até mesmo que tinham, mas não cobriam aquilo que você está fazendo hoje, como pequenas empresas ou pessoas que nem empresas têm, mas querem fazer os seus vídeos do começo do seu negócio, do começo do seu empreendimento, né? Então, diante desse começo, claro que você lidou com alguns erros e diante desses erros, eu quero que você fale para nós e também, incluso nisso, o que não pode te faltar como um videomaker ou o equipamento não pode faltar para você na hora que você está ali pronto para fazer o seu trabalho, é claro. E diante disso, diante justamente desse começo aí, dessas pessoas que querem fazer isso, nós também vimos você aí há algum tempo aí, né, trabalhando no meio político aqui na cidade. Explique também para nós, porque diante daquela cobertura que você fez, com Sim, sim. certeza você deve ter tido alguns erros e alguns Propósitos. acertos diante de tudo aquilo que aconteceu. Então, conte para nós aí qual foi o seu erro aí, se você teve algum erro, se alguma coisa te atrapalhou no meio desse percurso aí, e qual o equipamento essencial para você diante das suas demandas, vamos Sim. dizer assim. Vamos começar pelos equipamentos, né? Equipamentos assim que é mais necessário, eu creio que mais uma vez retomando, aprendendo isso no tempo em que eu tive na barbearia, eu sempre cito o tempo que eu tive na barbearia porque é a ideia, foi aonde eu comecei a pensar no trabalho, em crescer profissionalmente. Então, todo que eu estudei, tudo que eu procurei aprender foi no meio desse tempo. Mas em relação a equipamentos, primeiro é o conhecimento. Conhecimento que é uma coisa que realmente eu acho que é o mais importante, porque você, vou falando da minha área, você pegar um celular bom e colocar na mão de quem não sabe, ou colocar um celular ruim na mão de quem sabe, a gente sabe que quem está com o celular ruim e entende, ele vai exercer um vídeo melhor, uma foto melhor e tudo mais. Mas em relação a equipamentos, é interessante, porque até a gente está comentando, né? Eu comecei, como todo, acho acredito, se não todo, quase todos, como videomaker mobile. O que que é videomaker mobile? Você está falando inglês, achando que está em Martins Soares falando inglês e tudo mais, mas é porque foi realmente o que eu aprendi quando eu rodava as redes sociais e tudo mais e via que era o quê? O que que é um videomaker mobile? É aquele que trabalha somente com celular. Então, ele faz os vídeos normalmente, mas vamos dizer assim, não com uma qualidade inferior, mas com uma qualidade diferente, que realmente tem grande diferença, é um mundo totalmente diferente. Hoje eu trabalho tanto no mobile, que é com celular, também trabalho com câmeras e, assim, uma outra coisa que eu observei aqui na região também, que talvez eu não vou dizer que tem poucos, mas tem poucos que divulgam em relação a drones, por exemplo, também. Eu Sim, sim. trabalho com drones, percebi que, tipo assim, que é uma área também para fazer uma escalagem muito grande nisso. E então, tipo assim,
Falando de equipamentos, eu vou colocar em primeiro lugar o conhecimento, porque muitas das vezes é o que acontece muito, que é o quê? A gente pensa assim, o que que o videomaker faz? Ele vai lá, grava, aí geralmente é automático nosso. Eu pensava assim, que o videomaker, o que que ele faz? Ele vai lá, gasta 1 hora gravando, 10 minutos editando e pronto, entrega o vídeo. Quando na verdade é o oposto. É 1 por 2. Se você gasta 1 hora gravando, você pode. 2 horas É editando. 2 horas editando ou mais. Então tem. Aí que entra a questão do conhecimento. Porque, como a gente brincou no início, por exemplo, qualquer pessoa que pega o telefone e comece a gravar, ele pode ser um videomaker. Mas, e o conhecimento? É ali que vai fazer o diferencial para cada coisa. Em relação a equipamentos, vamos dizer assim, essa divisão, ela está entre mobile, que é o celular, onde eu comecei, onde que muitas pessoas perguntam, mas o que que é isso? O que que é mobile? E eu entendo, porque realmente, como era eu, a gente conhece hoje em dia o algoritmo, aquilo que você pesquisa é aquilo que aparece para você. Então, aquilo que eu pesquisava, eu estava me ingressando naquele mundo, no mundo onde eu escutava muito ouvir isso. Mas o que que é mobile? O mobile é que trabalha com celular, mas qual que é a diferença? A diferença é que quem trabalha com câmera, por exemplo, vai fazer um casamento. Mas muitas das vezes, para atender aquele empresário ali, você não precisa ter uma câmera. Com o celular, você consegue criar vídeos Até bons mais rápido, né? e rápido, É rápido. exatamente. A câmera, você vai trabalhar com a câmera, o que que você tem que fazer? Você tem que transferir arquivos e como a câmera tem uma qualidade diferente do celular, o que que acontece? Essa transferência de arquivo leva tempo, aí você tem que passar para o editor e tudo mais. Então, o celular, ele te ajuda muito nessa E eficiência. praticamente dá pronto, né? Ele, Exatamente, teoricamente ali, né? São exatamente. poucas coisas. Principalmente se tratando, por exemplo, no serviço que a gente faz, que é gerenciamento de perfis, por exemplo. Cara, eu tenho a minha empresa, eu quero crescer no meu perfil, no perfil do Instagram, por exemplo, mas eu não tenho tempo para nada, nem para gravar, nem para postar, nem para nada. A gente faz esse gerenciamento, só que o que que facilita? Se eu fazer com uma câmera, vai ficar legal, vai ficar bacana, mas às vezes você quer o que a gente vê muito aí, stories, por exemplo. Quanto mais você usar o celular, mais prático fica. Então, eu vou dizer que em equipamentos, hoje o principal é o celular. A câmera, também é um dos principais, mas ela é muito restrita a certos tipos de É serviço que a gente faz. específico no caso, né? É Isso, tipo, você falou drone também, é isso, específico, não é exatamente. qualquer evento, qualquer coisa vai usar Isso, esses exatamente. equipamentos. É. Erros, eu vou falar com você que eu acho que é até difícil citar, porque teve muitos. Te- Não, Teve um monte de erro. E não me envergonho de forma nenhuma, porque eu entendo que o erro nada, ele não é uma falha. Acho que você falha quando você desiste daquilo. Eu acho que erro mesmo eu tive um monte. Mas a cada momento que a gente vai errando, você vai aprendendo, fala, ó, para esse lado aqui, cara, eu fiz esse tipo de edição aqui, ficou muito esquisita. Por exemplo, estou trazendo para a área do meu trabalho, né? Fiz esse tipo de edição aqui, cara, não ficou legal não, ficou bem amador, ficou bem. Então o que que eu penso, né? Eu falo assim, cara, eu vou procurar no meu algoritmo, vamos dizer assim, vou rodar e vou ver como que é uma edição mais profissional, como é uma edição personalizada para cada cliente, porque, por exemplo, você pega vou citar aqui de cabeça, você pega um advogado, talvez ele vai ter um tipo de vídeo, um estilo de um vídeo. Aí você pega vamos dizer assim, um material de construção, um outro tipo de empresa, ele vai ter um outro estilo de vídeo. Então, mas mesmo assim, ambos têm que ser, pelo menos assim, a gente tenta trazer um profissionalismo para isso, né? Então, erros eu tive um monte, tanto na questão na gravação. Quantas vezes, quando você vai elaborar o roteiro e gravar com a pessoa, isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, tá? Se algum dia eu for te atender, não precisa preocupar, não precisa ficar com vergonha, que acontece comigo e com todo mundo. Você vai gravar a pessoa, quando quem tá de fora vê o vídeo, acha que fala assim, cara, demoraram 2 minutos para fazer esse vídeo. Cara, você demora horas, porque você repete, repete. Até comentando, você citou a questão da época da política, eu vou até trazer um gancho depois, quando eu estiver falando sobre a política, dessa questão de você travar. Quantas vezes eu fui filmar, a gente custando a filmar a pessoa custando a acertar o roteiro, sabe? Acertar o que era para ser falado, e a gente, quando ela acertou, eu esqueci de dar
dar o REC, ou seja, Pra gravar. gravar. Aí eu, opa, deu um Nossa, defeitinho aqui, deixa eu só. você consertar aqui rápido. Vamos fazer de novo? Eu acho que no finalzinho não pode melhorar. E na verdade era eu que não tinha pegado o time ali no negócio. E N coisas, vamos dizer assim. Eu errei em muitas coisas. Errei em conversas, tipo assim, vamos dizer assim, às vezes em valores, tipo assim, às vezes comentava sobre um valor, mas depois eu pensava, cara, eu dei esse valor aqui, mas eu vou ter gasto com isso, com aquilo, aquilo outro, mas Tem que cumprir a eu vou palavra. cumprir exatamente. Então, vamos dizer assim, em relação a erros, se for me falar aqui no podcast inteiro. E essa experiência na política de Uhum, você estar ali no meio do povo ali, né? É, a gente até comentou esses dias aqui, teve muito pessoas assim que às vezes olhou para você, você tá fazendo trabalho para partido tal, então muitas vezes não entender isso aí, tentar, tipo, sim, às vezes acha ruim com você, vira as costas, para de sim, conversar, sim. teve essas. Cara, muito. E vou falar assim, talvez não de virar as costas, não de excluir, mas teve muito de, tipo assim, de tomar decisões por mim. Falar assim, ele tá fazendo isso, sendo que eu não estava. Então, tipo assim, outra coisa, um divisor de águas também foi, um dos divisores de águas, eu falei que foi o casamento, e realmente foi o casamento, mas logo após, teve a questão da política na nossa cidade, trabalhei com um dos candidatos, e, infelizmente, né, a nossa cidade ela é bem polarizada, né? É, Ela é bem exatamente. polarizada. Então, se você vai trabalhar para um, automaticamente você largou o outro. E eu sempre disse, quem disse que eu sou do outro ou quem disse que eu sou desse? Eu sempre É seu me... trabalho, sua profissão, né? Exatamente, Tem que sempre me exercer ali. comportei dessa forma. A gente sabe que aqui na cidade tem essa polarização, vamos dizer assim, polarização porque realmente São são dois, dois, né? vamos dizer assim. Mas realmente há essa divisão até entre as pessoas, onde pessoas brigam, pessoas comentam, falam mentiras e etc. Quando me chamaram para poder, né, quando me trouxeram a proposta para poder tá indo para trabalhar na candidatura, eu sempre fui bem claro, tanto com o candidato, foi bem claro falando o seguinte, olha, a única coisa que eu não faço é levantar bandeira. Eu não levanto bandeira. Primeiro, eu não sabia na época, mas se eu, eu não sa- na época eu não sabia, mas ouvindo algumas pessoas comentando, na verdade você nem pode, ao você trabalhar, principalmente porque tinha contrato, tinha tudo bonitinho, organizado, você não pode levantar bandeiras, ou seja, você não pode no seu perfil, e no meu perfil, por Apoiar exemplo, o lado e apoiar o lado do qual eu estava. é, Então, eu já não queria, e pelo fato de não poder fazer, já foi melhor, né? foi Foi até melhor. melhor. Então, assim, teve muitas pessoas que falou, o que eu mais escutei, e como eu tenho amigos de ambos os lados, vamos dizer assim, o que eu mais eu escutava as pessoas comentarem, falar assim, Manuel, seu nome saiu no grupo lá, falando assim, rapaz, e aquele loirinho barbudo? Passou por lá de lá? Ou fez isso, ou fez aquilo? E eu assim, gente, eu tô trabalhando, a única coisa que eu tô fazendo aqui é trabalhar. E assim, eu entendo que muita gente pensa, né, fala assim, cara, tá andando com eles, vamos dizer assim, É do lado é do deles. lado deles e tudo mais. E eu sempre deixei isso bem claro. Falei assim, olha, é lógico, óbvio, eu tive meu voto em algum dos candidatos, da mesma forma que nas outras eleições eu tive um candidato também, mas eu sempre deixei muito bem claro, tanto para o candidato que eu estava trabalhando, quanto para as pessoas que comentavam, falava o seguinte: olha, eu estou trabalhando. O meu voto, ele vai ser influenciado por aquilo que eu ver. Exatamente por aquilo que eu ver. É óbvio, trabalhando para esse candidato, eu vou ver mais ele. Mas, ao mesmo tempo, eu também vou ver o que, se possivelmente acontecer, o que ele pode estar fazendo de errado. E isso vai influenciar meu voto. Então, vamos dizer assim, primeiro, eu não exibi meu voto para ninguém. O pessoal sempre, né, lógico, né, sempre perguntava, então você está com eles? Eu falei assim, eu estou trabalhando. Mas você vai votar? O voto como é que fala? Secreto. Secreto, né? Secreto. O voto é secreto, pertence somente a mim. Então, nunca, eu deixei bem claro isso. É, houve, assim, como eu tô falando, né? Houve conversas de, mas foi pro lado de lá, mas veio, então agora ele é nosso, agora ele é do. Teve muito essa conversa. Eu não liguei muito, porque o que eu estava focado mesmo é em fazer o meu serviço. Gostei muito de ter trabalhado, assim,
no tempo da candidatura, que foi um mês, né? Foi um mês certinho, se eu não me engano. E foi assim, foi um mês dedicado àquilo, ou seja, eu saía de manhã com o candidato e chegava de noite, vamos dizer assim. Então De agenda fechada, né? fechada, Fechada. Não teve como exatamente. nem pegar outros. Uma grande vantagem, eu conheci o município Eu inteiro, conheci. conheci, mas nós rodou igual um Beyblade aqui, menino. Então conheci muito o município, foi muito bom, conheci pessoas, conheci, conheci pessoas que futuramente talvez vão me trazer mais oportunidades de outros serviços, Sim. vamos dizer assim. Então, para mim, foi muito bom trabalhar. E é isso aí. Vamos dizer assim, e logo depois, na verdade, eu posso até dizer que eu conheci até mais profundamente o próprio candidato, como pessoa, não estou falando como candidato, Uhum. como pessoa mesmo, conheci ele mais também. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Teve, vamos dizer assim, os contras, teve. Sempre me É normal isso aí, Lúcio. é, sempre me perguntava, falava assim, mas e aí, cara, o que que vai, cara, o que os outros falar eu não ligo, porque eu sempre tô martelando que eu tô aqui a trabalho, que eu tô focado no meu serviço. Eu sempre brincava, se os dois me contratarem, eu atendo os dois. Eu atendo os dois, o meu negócio é trabalhar. Então, e sempre deixando bem claro que eu não levantaria bandeira para nenhum dos lados. Legal. E você comentou a respeito de roteiro aí. Como que você faz o seu roteiro? Como é esse processo de planejar para depois executar? Porque Sim, tem o antes, né? sim, sim, Tem o durante e tem o depois, que é a edição. E como sim. é esse planejamento do roteiro que você faz? O que que acontece? O roteiro, se tratando de clientes com empresas institucionais e tudo mais, eu sempre falo o seguinte: eh, a elaboração do roteiro ela é conjunta. Ou seja, por exemplo, eu vou atender um mecânico. Eu não entendo de mecânica, por Uhum. exemplo, eu não entendo sobre como funciona um motor, vamos dizer assim, o básico do básico. Então, assim, vou atender um mecânico, por exemplo. Eu não sei como funciona o motor, como funciona a caixa e tudo mais. Eu não sei do serviço dele. Então, o que que a gente faz? Por que que esse roteiro ele é conjunto? Você vai me falar o que você quer passar e eu vou colocar em tópicos. Por exemplo, eu vou organizar o que você quer. Às vezes você fala assim: Emanuel, eu quero divulgar o meu serviço, mas eu não sei como. Eu falo, beleza, vamos começar o seguinte: vamos começar apresentando você, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai fazer um tráfego pago e tudo mais. Vamos começar apresentando você, falando do que você faz, porque o que que acontece? Muitas vezes, vamos falar do mecânico, né? O mecânico vai lá e ele vai falar assim, não, porque eh, a Biela, ela faz isso, isso, aquilo. Ele está direcionando aquilo para quem? Para um outro mecânico, que é um cara que vai entender daquele É, assunto. doação dele. Então, é nessa parte que eu entro, porque muitas vezes o que que vai acontecer? Ele vai fazer um roteiro fazendo isso, sendo muito específico do serviço dele. Aí eu falo assim, olha, então nisso aqui você está dedicando isso aqui a quem já conhece de mecânica. Então vamos dizer assim, você quer vender um curso ou uma mentoria ou algo para um O cara mecânico. que quer saber daquela área, Exatamente. né? Uhum. Não, eu quero divulgar, por exemplo, não, Manuel, desculpa, cara, eu quero divulgar o meu serviço como mecânico. Fala, não, então agora a gente vai para outro lado, Outra área. entendeu? Então, tipo assim, na questão do roteiro, porque muitas pessoas pensam o seguinte: você vai fazer o roteiro e pronto. Eu faço. Só que muitas vezes eu não vou saber elaborar a parte que precisa especificar o que você faz. Sim. Porque quem sabe é você. Eu até citando, eu atendo alguns advogados, por exemplo, eu não entendo de lei. Ó, É, tá chique, ó. eu- O homem tá chique. deixa eu corrigir, advogados. O homem tá, Ó, tá chique. é, por exemplo, na questão delas ali, grande parte do roteiro quem faz realmente é elas, porque, por exemplo, elas vão falar sobre uma lei que foi redigida. Cara, eu não sei qual era a lei, eu não sei o que que vai mudar na Onde lei, passa eu aquilo? não sei, né, eu não entendo. Então, tipo assim, elas passam aquilo para mim e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma sacada que o videomaker geralmente tem. Olha, para você começar o vídeo, se você quiser chamar atenção, não começa com essa frase, não. Começa com essa aqui, ó. A gente chama de gancho, por exemplo. Uhum. Os 3 primeiros segundos ali do vídeo, ele tem que ter um gancho para prender a atenção de quem vai assistir, para que a pessoa continue ver o conteúdo restante, né?
Então, a minha função como roteirista, ela é mais ou menos organizar o que a pessoa já dá. É lógico, tem uma pessoa que vai falar assim comigo, cara, eu não sei de nada, não sei nem como, por onde começar. Beleza, vamos lá que eu te ajudo e eu vou te dar o norte de tudo. Então, mas em maioria, esse roteiro é elaborado junto. E qual que é o bom disso? Você faz o roteiro, vamos dizer assim, junto. Quando você vai partir para a gravação, primeiro, a pessoa que vai gravar, a pessoa que vai ser gravada, vamos dizer assim, ela já sabe o que ela vai falar. Depois do roteiro pronto, eu como videomaker, eu já sei o que eu vou gravar, porque Uhum. muitas vezes eu não gravo só a pessoa. Eu gravo takes, vamos dizer assim, aonde a pessoa está falando, a pessoa, tô falando aqui da lavoura de café e tal, e não vai estar aparecendo ela, vai estar aparecendo a lavoura de café. Então Uhum. eu já tenho isso em mente. Então, quando parte para a gravação, um roteiro bem elaborado, ele vai facilitar aí muito nessa Sim, questão. sim. Por exemplo, quando a gente vai fazer um roteiro aqui, a gente meio que pesquisa Uhum. não vou falar a vida da pessoa, mas a profissão da pessoa. Sim, sim. Por isso que eu falei com você, eu fui lá atrás de um videomaker, quem é. Aham, sim. Você chega a fazer isso também? Tipo assim, vou pesquisar a área da pessoa, qual você tocou mecânico. Sim, Eu tenho que entender um pouco o que é essa área. sim. Porque senão você chega lá, igual você falou, fica perdido, Fica né? perdido, exatamente, É. exatamente. Eu pesquiso, tipo assim, eu vejo na verdade, o que eu mais pesquiso não é, vamos dizer assim, o profundo da área da pessoa ali, que Uhum, a pessoa trabalha. Eu pesquiso o que ela quer passar. Por exemplo, porque querendo ou não, se tratando de vídeos, tem muita diferença. Por exemplo, cara, eu quero um vídeo para viralização. Cara, eu quero um vídeo para autoridade. Eu quero um vídeo para venda, ou seja, tráfego pago. Na questão da viralização também, tráfego pago também. uhum, Então, tipo assim, vou fazer um vídeo para tráfego pago. Ele vai ter um norte diferente de um vídeo para viralização, entendi. entendeu? Um vídeo para, por exemplo, que quer causar uma autoridade para quem está apresentando o serviço. E geralmente funciona assim, ó. Quem vai fazer o vídeo de autoridade, eu sempre costumo falar que é aquele vídeo chato. Por exemplo, é aquele vídeo onde você vai mostrar que você sabe. Por exemplo, eu sou videomaker. Aí beleza, eu tenho que fazer um vídeo apresentando para as pessoas quem sou eu e o que eu faço, mas de uma forma que as pessoas confiem em mim. Você pode ter certeza que poucas pessoas vão ver, mas as poucas que vão ver, elas vão falar assim, cara, esse cara sabe trabalhar. Sim. Então, esse é um foco de um vídeo. Agora, por exemplo, não, eu quero aparecer. Eu quero divulgar a minha empresa o máximo O cara, possível. tipo assim, tem curiosidade de conhecer, não é isso? Exatamente. Para aí depois ele partir para esse vídeo onde ele vai entender o que Entender você a faz. profissão, né? Exatamente. Então ele é um vídeo para viralização e tudo mais. Não, eu quero um vídeo tanto para viralização, mas é mais focado em vendas, tráfego pago, aonde você vai aparecer para mais gente possível, né? Possíveis. E principalmente personalizadas, né? Por exemplo, eu moro em Martins Soares, eu faço um tráfego pago entre Durandé, Manhuaçu, Manhumirim, para que as pessoas que, vamos dizer assim, são daqui, da região, conheçam o meu trabalho e falam, ó, é pertinho, entendeu? Uhum. Então tem esse ponto. Então, assim, lógico que eu procuro também saber sobre o serviço da pessoa, mas eu acho que a parte mais que eu mais foco é em entender o que a pessoa quer passar. Uhum. Qual é o objetivo dela em relação a essas três etapas, entendeu? Legal. Cara, o seu trabalho, por exemplo, você tem que lidar com alguns períodos um pouco curtos, diante aí de um vídeo. Talvez alguém vai te contratar dizendo, Manuel, eu preciso desse vídeo Pra ontem. para ontem. Ou se não gravou agora, aí o cliente já te liga, Manuel, já está pronto, já está pronto. Cara, e a cabeça deve ficar assim, A mil. a mil. E como lidar com esses processos curtos assim, e, e aí você tem algumas ferramentas, é claro, que você usa Sim, para fazer algo bom e talvez enxugar aí esse tempo para a entrega. A sua cabeça ficar a mil quanto a esse tempo, a gente já sabe. Mas você teria alguma dica de ou qual software você usa para edição ou para fazer melhor isso daí? Porque hoje a gente tem muitas ferramentas. sim, sim. A gente só precisa saber como usá-las e como você usa essa ferramenta para aplicar melhor naquilo que você faz e como você lida com esse processo do tempo aí de entregar, de acalmar o cliente e dizer, não, já está ficando pronto, não, já vai sair Sim, e sim. tudo mais, entendeu?
O desafio de entrega, ele começa desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, né? Porque, vamos dizer assim, enquanto a demanda era pouca, eu demorava mais tempo para entregar, porque eu tinha que editar, tinha e estava começando, então eu tinha vamos dizer assim, querendo ou não, por começar, essa dificuldade de entregar com rapidez. Ao começar a trabalhar melhor e ir acostumando, o que realmente dificultou para mim foi exatamente, mais uma vez, dando graças a Deus, a demanda que aumentou muito rápido. Vamos dizer assim, ela, vamos dizer assim, para mim que estou sozinho trabalhando nessa área, a demanda ela veio de uma vez, então, tipo assim, e como eu trabalho, tipo assim, eu chego perto de uma empresa, eu não falo assim, ah, é um vídeo. Não, geralmente são 8 vídeos, 4 vídeos, 12 vídeos para quem precisa de uma demanda maior de vídeos. Então, aí se eu fechar ali, vamos dizer assim, 3 empresas de 8 vídeos, já são 24 vídeos. Então, é uma coisa atrás da outra que foi realmente a dificuldade que eu passei. Hoje, garantido, 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 toda pessoa que eu fecho, eu tento fechar com antecedência o máximo possível para poder falar assim, olha, o prazo de entrega é de uma semana. Eu entrego antes, mas sempre falo isso porque exatamente para mim não passar dificuldade, principalmente por eu estar sozinho, que é uma coisa que eu já estou começando a mudar, já estou começando a investir em pessoas para poder estar junto comigo, para poder estar me auxiliando nisso aí. E vamos dizer assim, o melhor software que eu comprei há pouco tempo. Ó, pra você ver, a primeira coisa que eu comprei foi um celular, depois passei para a câmera, depois fui pro drone, e o melhor software que eu comprei, software? Não, ele é um hardware. Hardware que fala, né? É. Eu não sou bom em Eu não inglês, sei, não é não. bom, Sei não, isso né? não. Eu sei isso não. Sei não. Como é que é? Como Você é que que é, entende Esse de Vinícius? inglês Como é que é, aí produtor? não, não, peraí. Você que entende de inglês, Hardware. depois você comenta lá, É, acho que entendeu? é hardware, né? Isso. Quem sabe da inglês vai forma que comentar lá é, depois. O pessoal É, de só de trás pra a aí vocês gente já sabe. fala entenderem, aquilo que é, Hardware, mas exatamente. hardware. É esse mistério aí mesmo. Foi uma agenda física. Minha esposa já falava para mim comprar há muito tempo e eu enrolei, enrolei, enrolei. Mas o melhor hardware que eu comprei foi uma agenda física. Porque é onde eu consegui me organizar. Foi onde eu consegui realmente focar e falar assim, cara, eu preciso tal dia fazer isso, preciso tal dia anotar as coisas, porque eu tenho um pequeno TDAH que me deixa esquecer de muita coisa. Não parece, não. Não parece, não? Então, eh, eu tinha dificuldade. E muitas vezes o que me embolava era realmente isso. Era realmente eu fechava um serviço e tudo mais, e acabava que, por ter muitos, e talvez por, vamos dizer assim, eh, o TDAH geralmente ele é assim, ele tá fazendo um negócio aqui, alguma coisa chama atenção, e desliga do daqui, vai pro de lá e tal, e acaba deixando incompleto algumas coisas. Então, o hardware que mais me ajudou realmente foi uma agenda ali física para você anotar e estar Então, ciente o de tudo. simples, né? O simples, Simples. exatamente. E nessa profissão sua aí, sua profissão, o que que você acha que, para você desmistificar aqui, palavra difícil também, né? Aham. É um mito nessa profissão sua, que às vezes as pessoas veem como um mito, mas não é. Como mito, vamos É, dizer assim, em relação à minha profissão ou também em relação ao dia a dia da gravação, por exemplo? pode ser, do jeito que você Tudo. achar melhor. É. Então, até voltando, porque acho que eu não cheguei a comentar, né, falando sobre a política, o maior mito é a pessoa achar que a gravação ela é feita rápida e de forma perfeita. Eu falo isso porque, às vezes, quando eu vou atender alguns novos clientes, parece que na cabeça do cliente ele pensa assim, cara, eu não sei falar e esse cara vai ficar com raiva. Cara, é assim, é assim. Todo mundo, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, porque é normal. Porque é normal. Uma coisa é a gente parar e conversar, outra coisa é você olhar para uma câmera Saber que e. tem uma câmera, né? Isso, exatamente. E outra coisa, e muitas vezes, a pessoa sempre ela vai com a cabeça seguinte, eu não posso errar. Não, você pode errar. Se você errar, a gente refaz, a gente faz até ficar bom e vai ficar legal. Então, tipo assim, vamos dizer, o mito que eu creio que tenha nessa profissão, até então, né? Provavelmente mais para frente descobrirei mais, né? Desses mitos. Mas o primeiro que eu vou falar, até para todo mundo que tá me ouvindo aí, é isso mesmo. Toda vez que eu for gravar você, se você for meu cliente aí, já a cliente a tempo, ou for o próximo cliente, não se preocupa, tem muita gente que erra, eu erro, mas o importante é que no final a gente consegue fazer
fazer tudo dar certo. Isso, beleza. E como você define seu estilo visual de assinatura de seus vídeos assim? Seu estilo. Como que eu defino? É, Cara, vamos dizer assim, eu vou falar que hoje eu estou buscando editar, até um pouco, voltando um pouquinho naquela parte que eu falei, quando você começa no algoritmo, você pesquisar um tipo de vídeo, tipo de qualidade de produto, de produção, vamos dizer assim. Então eu foco muito em fazer vídeos do quais as pessoas vão bater o olho e falar assim, cara, parece, não pode não ter certeza, né? Mas parece com os vídeos que o Emanuel faz. Que são vídeos simples, focados mais sem muitas, vamos dizer assim, sim, sim. firulas. Vídeos mais focados em legendas, aonde a pessoa, às vezes, até atendendo um cliente, teve algum tempo, um dos erros, vamos dizer assim, que eu estava fazendo vídeos legais, só que eu não sentia a necessidade de colocar legenda nos vídeos. Uhum. Aí até onde a pessoa chegou perto de mim e falou assim, cara, coloca, sabe? Porque a gente tem algumas, bem poucas, mas tem algumas pessoas que não escutam e que acompanham a gente, Facilita, e que né? facilita. Então foi onde eu foquei, falei, cara, então muitas das vezes o que muito se chama atenção na questão dos vídeos são as legendas. E as Isso. legendas bem trabalhadas. Na verdade, assim, o ponto que eu tenho focado mais para deixar minha marca é realmente no como fazer as legendas. Para que as pessoas, quando vejam, falem assim, cara, esse vídeo realmente parece que foi feito pelo Emanuel mesmo. São os vídeos mais direto, né? Direto ao Isso. ponto. E voltando um pouco, o que você falou no começo, acho interessante. Você tem assim pessoas que você vê como, eu posso ver essa pessoa como um aprendizado para mim e tal, mas só que você não foca nelas, você tem que focar em você, né? Em fazer Exatamente. você como profissional, Exatamente. né? E Exatamente. isso teoricamente, assim, tira muita peso, né, das costas. Sim, Porque sim. você vai olhar assim, ó, nossa, o fulano, ele é o top nessa área aqui, então Uhum. eu quero ser igual ele. Aí você começa a não atingir o ponto que o cara atinge Você e fica você fica frustrado com a profissão. exatamente, Então eu exatamente. gosto que você falou assim. É, e sobre concorrência, como você lida com a concorrência na sua área? Você já falou que não tem muito, né? Aham, sim. Mas o pouco que tem, como você lida? Cara, vamos dizer, a pergunta foi direta a mim, né? Então vou falar da minha parte. Cara, eu me lido muito bem. Muito bem, por quê? Eh, Porque igual você falou, eu tenho pessoas do qual eu espelho, mas eu sempre Sim. foco no meu. Então, tipo assim, vamos dizer assim, que hoje em Martins Soares, eu creio, tem mais, talvez tenha mais, talvez não seja do meu conhecimento, mas eu creio que eu devo ter em torno de um ou dois concorrentes, vamos dizer assim. Não de forma direta, porque quando se trata de forma direta é o seguinte, eu trabalho dando um exemplo, né? Eu trabalho com fotografia de casamento. E tem outra pessoa que trabalha com fotografia. Beleza, eu sou concorrente direto dele. Agora não, eu trabalho com fotografia e o cara trabalha com vídeo institucional. Então, é um pouco diferente. É uma concorrência, mas ela não é tão direta. Mas eu me lido bem até, vamos dizer assim, eu também coloco como concorrente aqueles que estão nos mesmos níveis. Então, por exemplo, tem um videomaker aqui na cidade também que eu não coloco ele como meu concorrente porque eu não estou no nível dele. Ah, Uhum. mas você está se rebaixando, mano? Não, eu estou sendo honesto. Eu estou reconhecendo O o cara é bom, valor né? de quem é O bom. cara é bom. Então, tipo assim, então eu coloco isso muito como uma meta, uma métrica para mim. Por exemplo, quem que é meu concorrente? Primeiro, é aquele que faz o mesmo serviço que eu e aquele que está na mesma frequência Capacidade ali, capacidade que isso, eu. beleza. E eu sempre lidei bem, nunca tive aquela mente de tipo assim, não, cara, mas o que que ele vai falar, o que que ele vai fazer, como que eu vou cumprimentar, não vou cumprimentar. E para mim sempre foi muito tranquilo. Manuel, como a gente vê que o crescimento da tecnologia, da Sim, IA, né, sim, sim, inteligência artificial, chegou e chegou chegando. Como sim. você tem lidado com isso? Com crescimento, vamos pôr, o investimento nessa área. Hoje, Aham. praticamente, a pessoa pede para fazer um vídeo, ela faz ali o vídeo ali Sim, sim. automaticamente. Como você tem lidado com isso? Cara, eu tenho buscado aprender sobre ela, com ela e para trabalhar nela, vamos dizer assim. Até eu Como tenho auxiliar, né, isso, seu trabalho. exatamente. Tanto é que aquela hora eu comentei que um dos hardwares
que era melhor era Aprender a falar. eu aprendi a falar, você viu, né? Era a agenda. Agora, dos softwares, realmente aí a IA ela ajuda demais. Tanto que, vamos dizer assim, quando você aprende a lidar, né? Você aprende a trabalhar com ela, ela te auxilia de uma forma muito grande. Eu tenho focado agora também em alguns novos vídeos que têm aparecido com a inteligência artificial que tem chamado a atenção e mais uma vez eu tenho visto pouco. Então é algo que eu tenho trabalhado, futuramente eu vou estar postando para vocês verem. Então realmente a IA ela auxilia demais. Em relação muito, a gente muito ouve falar, né? Fala assim, cara, a IA vai tomar conta de muitos serviços e tudo mais. Cara, eu acho que tomar conta é muito complicado. Porque, vamos dizer assim, a inteligência artificial, querendo ou não, ela depende de um humano para fazer um prompt, vamos dizer Sim, assim. sim. Então, ela pode sim ajudar muitas pessoas, mas eu creio que, penso assim, né? Que a pessoa, quando ela trabalha numa área e ela fala assim, cara, eu foco nisso daqui, ela vai utilizar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela não é uma pessoa para tomar o seu lugar. Ela é um mecanismo que você pode utilizar para intensificar o seu É uma serviço. ferramenta a mais, né? Uma Exatamente, ferramenta a mais que te traz exatamente. ali. É, e agora a gente vê você falando sobre os equipamentos que você usa e tal. Sim. Para quem tá começando agora, o cara tá olhando e fala assim: eu gosto de fazer uns videozinhos de celular. Eu já sou um videomaker, mas Uhum. igual você falou. Sim, sim, Mas só que não trabalha na profissão. Às vezes a sim. pessoa tem interesse de trabalhar na profissão. É, o que você, assim, dá de conselho para essas pessoas? E fala também qual foi o primeiro celular que você usou. Porque às vezes a pessoa Sim. tem um celular que ela acha simples, talvez o que você começou também era Sim, simples, sim, entendeu? exatamente. É igual a gente brinca aqui, fala assim, não tem isso aqui ainda. O orçamento não tá curto Ah, ainda, sim, entendeu? sim. E é de acordo que vem o orçamento aumentando que você vai e investe mais, né? O que Sim. você pode, sim, dar de conselho para essas pessoas? O que que acontece? Primeiro, foca no que você vai fazer, foca no que você vai fazer. Não se compare, como você mesmo citou há É, pouco antes, que não se compare, porque a gente tem esse mal de, tipo assim, você compara com alguém que já está lá na frente, que já passou por muitos erros, muitos acertos, muitos aprendizados, muitas dificuldades, aí você vê aquele resultado bacana e você tenta igualar o seu sem todo o processo daquele cara. Então, tipo assim, por isso que creio eu que um dos conselhos melhores seria o seguinte: foca no seu, aprenda com quem realmente é melhor ou talvez esteja à sua frente, profissionalmente falando. Aprenda com ele, seja humilde, mas também seja um cara focado no que é seu. Entenda que, tipo assim, se você realmente fala assim, cara, eu quero trabalhar, eu quero ser um profissional, isso não é errado. Não é errado você sim, falar assim, almejar mais, você né? almejar Isso, mais, isso você não é fala, não, errado. eu quero ser um cara bom, eu Uhum. quero ser isso, tudo mais, isso não é errado. E em relação ao celular, como a gente até comentou um pouco antes, né, quando foi perguntado a respeito dos equipamentos, o melhor que o equipamento é o conhecimento. Mas eu comecei com um XS, um celular de 2015 ou 16. Era um celular bom, que tinha uma qualidade boa, mas que mesmo quando eu comecei, começando a trabalhar, eu já percebi que ele tinha limitações. Só que eu vou falar uma coisa aqui que, na verdade, assim, acho que a maioria, em todas as áreas das pessoas, a gente tende a ter essa dificuldade, que é o quê? Começa com o que você tem. Dá o melhor com o que você tem, para depois você dar o melhor com o que você vai ganhar. Então, tipo assim, às vezes a gente vê. E, cara, eu vou falar, não tô falando isso não como moralista, tô falando isso porque eu vivo, eu passei por isso e eu tento me corrigir isso a cada dia, porque se tratando da área do videomaker, eu já vi muitos vídeos assim, me identifiquei muito. O cara fala assim: não, quando eu tiver um microfone bom, aí eu vou fazer. Aí o outro, não, depois, aí você compra o microfone. Não, mas eu preciso de uma câmera, num iPhone mais novo. Aí tem um iPhone mais novo, não, mas eu preciso de uma câmera, porque olha a diferença. E eu falo isso com propriedade, porque eu fui assim, tanto é que um dos investimentos de materiais, de equipamentos, vamos dizer assim, que eu fiz, foi por causa disso, porque eu ficava assim, cara, mas eu tenho que ter isso primeiro, eu tenho que ter aquilo. Cara, não, no fundo, não. Você tem que ter você e um conhecimento e a Sim, coragem que, na verdade, eu acho que é o que mais faz sentido. Porque primeiro você tem que, vamos dizer assim, se profissionalizar, entender daquilo, para depois você começar a evoluir em equipamentos, né? Então, tipo assim, eu comecei com um XS. Hoje eu passei, esse aqui é um 16 Pro, vamos dizer assim. Ah, beleza, cara, você tá com um telefone top, mas
te garanto que um XS, ele atende muito bem para quem está Se começando. tiver o Se conhecimento. tiver o conhecimento, qualquer outro telefone, vamos dizer assim, que aí uma coisa que eu sempre coloco, o básico é lógico, uma câmera boa. Ah, mas então tem que ser um telefone caro? Talvez não. Talvez não. Tem que ser um telefone bom que te atenda ali e você, com seu conhecimento, fazer um excelente trabalho. Isso. E interessante que porque eu posso pegar, às vezes, o seu telefone, não saber regular a câmera dele, não vai Exatamente. sair coisa boa, entendeu? Exatamente. E faz parte. E gosto de você falando, sempre você, graças a Deus, né? Graças a É Deus. porque acontecem as coisas. E eu tenho uma frase comigo seguinte: Deus ele quer usar a gente onde a gente está e com o que a gente tem. Sim, Então, se você tiver o mais simples possível na sua mão, mas se colocar nas mãos de Deus e deixar ele te usar, pode ter certeza que vai ser sucesso, sim, entendeu? E foi o exatamente. que você apontou no começo. Você no começo teve aquele medo, poxa, eu achei que era o leque era grande, mas é pequeno. Uhum. Só que Deus pôs a mão e as coisas fluíram. Então, Exatamente. legal isso aí. E onde tem aqueles dias que às vezes eu vou chamar você, vou contratar você para fazer um vídeo para mim, Uhum. e no momento que você chega, eu te explico, foge a criatividade. Aí você começa, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? Sim. Ele me falou, mas tá faltando alguma coisa. E aonde você busca inspiração para suprir aquilo que eu quero, entendeu? Sim, entendi. Eh, aí entra os softwares. Aí entra os softwares. É, como eu sempre falo, por exemplo, eu até respondendo até um pouco até daquela pergunta passada, falando assim, quando você vê um cliente, como que você faz? Eu busco identificar o que que ele quer passar, mas também da área dele. Então, por exemplo, sempre quando igual eu tenho alguns clientes da área da gastronômica, então o que que eu faço? Eu sempre durante um dia, eu organizo o meu algoritmo para me entregar conteúdos para que eu seja criativo em relação àquilo. Então, por exemplo, porque querendo ou não, em todas as áreas, vamos dizer assim, todas ou quase todas as áreas, a criatividade ela vem, mas chega uma hora que ela É, não é todo dia, não é né? Não todo é todo dia, dia, exatamente. entendeu? Então, e outra coisa, uma coisa que eu tenho aprendido, principalmente nessa área, nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Ah, mas fui eu que fundei isso aqui. Mas na verdade, se você for procurar, você Tem o dedo de tem alguém o ali, dedo de ou alguma alguém. coisinha pequena, É, né? Tem sempre alguma coisa. na faculdade é o chamado plágio. Vamos dizer assim, quando você vai fazer um TCC, alguma coisa, você não pode plagiar. Hoje em dia, o que mais tem na área, porque aí não é, vamos dizer assim, proibido, nada errado, é você plagiar. E não tem nada de errado nisso. Porque, vamos usar um exemplo, nós somos plágio de Jesus. Sim, Sendo cópias dele. pequenos cristãos, nós somos plágio de E, Jesus. e isso é legal porque esse dia eu tava vendo a, a Rízia fazendo lá, conversa de faculdade lá, Uhum. aí as mulheres assim que estão fazendo a faculdade falando, gente, a professora, ela não quer que você copie tudo que tá escrito lá direitinho, não, ela quer pelo menos que você dá aquela Aham, sim, sim, maquiada, né? aham. E é tudo copiado. Sim, exatamente, Você não exatamente. precisa fazer idêntico, mas um dedinho daquele Um ali você dedinho tem. você tem que colocar. Exatamente. Tanto é que quando você vai fazer o TCC, é isso. Você, vamos dizer assim, é basicamente o meu trabalho. Por exemplo, uma pessoa vira para mim e fala assim, vou dar o exemplo que aconteceu. Esse casamento que eu fiz, a pessoa que me contratou, ela virou para mim e falou assim, cara, eu gostei desse vídeo. Eu queria mais ou menos nesse estilo. Então, o que que acontece? O vídeo que eu fiz foi, vamos dizer assim, exatamente no estilo do outro vídeo. Se você pegar os dois, você vai falar, cara, foi igual, mas foi pessoas diferentes, lugares diferentes. Mas, beleza, então isso é errado? Vamos dizer assim, se for errado, a gente erra em várias Várias outras coisas, coisas. várias. Porque realmente, como eu falei, para você nada se cria, tudo se copia, porque realmente já tem o dedo de alguém. Então, nessa questão, eu sempre faço isso. O que que eu faço? Programo o meu algoritmo para ele poder me entregar conteúdos aonde eu vou ter ideias. Então, tipo assim, isso nós estamos falando quando as ideias acabam, né? Quando chega Acontece. aquele dia que você tá, cara, hoje E eu não tem esse tô. dia, né? Porque Exatamente, exatamente. qualquer profissão a gente acaba passando assim por fases que falta a ideia. Sim, Falta aquele na hora, assim, você.
fica, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou entregar? Sim, sim. E não é feio você ir lá e Ué, pesquisar, exatamente. não. Não, tanto é que a gente está falando dos programas, os programas eles são para isso. São para isso, Eles são exatamente. para isso. Então, quando você sabe usar ele de forma sadia e correta, é para isso que ele foi feito. Eles vão te entregar aquilo que você não tem na hora, não é isso? Exatamente, exatamente. E para você, qual talvez seja alguém que você almeja assim, nossa, esse fulano, se ele me contratasse, seria o trabalho da minha vida. Ou algum projeto que você pensa em fazer, que você sonha com esse projeto de algum Sim. dia fazer. O pastor, né? A cara É. dele. Que acontece? Nesse ponto, em relação a projetos, eu não tenho uma pessoa específica, vamos dizer assim. Mas o que eu mais, vamos dizer assim, almejo é também, eu não sei se vai ser uma resposta à pergunta, mas se qualquer coisa a gente vai conversando sobre isso. Não somente focar na parte, vou trazer essa palavra, física, por exemplo, que é o quê? Que é a empresa que eu tenho, vamos dizer assim, atendendo os clientes daqui, atendendo. A parte que eu almejo realmente também é expandir, como eu sempre falei, sempre buscando, tipo Uhum, assim, cara, vamos criar vários braços dentro dessa empresa para poder atender mais pessoas e tudo uhum. mais. É partir para a área digital. Ah, como assim partir para a área digital? Principalmente a gente falando da inteligência artificial. Se ela me ajuda, ela consegue ajudar várias pessoas, Sim, vamos dizer sim. assim. Então, se eu consigo utilizar ela de alguma forma, utilizar algum software de alguma forma, eh, um curso, um conhecimento de alguma forma, eu vou ter na rede social, na área digital, eu vou ter uma amplitude muito maior. Então, tipo assim, não sei É, vamos supor assim que o que você almeja mais é expandir na isso, digital, não é isso, isso? É exatamente. ser mais, tornar mais conhecido o seu trabalho Isso, na área exatamente. digital. Vamos dizer que, porque na área digital, quando você passa para a área digital, você não começa a vender serviço, você começa a vender produto. E até Sim, hoje, de forma física, a única coisa que eu consigo oferecer realmente é um serviço. Eu consigo oferecer produtos, mas acaba sendo uma minoria que tem interesse por isso. sim. Quando você parte para a área digital, O você já leque é consegue, maior, né? o Vamos leque pôr é assim, maior. o leque é maior. Enquanto em uma área você oferece serviços e tudo mais, na outra área você já consegue oferecer produtos. E querendo ou não, quando a gente sabe que em relação a vendas, e no básico, um serviço de um pedreiro, por exemplo, o pedreiro ele oferece um serviço e querendo ou não, chega a um ponto que fica limitado. Agora, uma pessoa que vende produtos de pedreiro, por exemplo, ele já não é tão limitado. Sim. Ele, por exemplo, se ele quiser, ele vende muitos, e se ele quiser vender mais, ele vende pela internet e tudo mais. Então, o produto ele traz vamos dizer assim, esse outro braço que pode ser mais. Então, esse é o seu sonho, o Sim, seu maior sim, projeto aí. E agora trazendo para a área cristã agora. sim, Você já deixou de aceitar algum trabalho por ser cristão? Às vezes uma pessoa que tentou te contratar para fazer algo que você sabia que ia sim, eh, não atrapalhar a sua crença, mas talvez ofender, ou sim, sim. talvez não sei como assim, as pessoas iam ver de uma forma negativa, entendeu? Aham. Você já teve esse É, episódio? até que contratar, não. Contratar, vamos dizer assim, as pessoas que me procuraram como clientes, então não teve nenhum empecilho em relação a isso. O que eu tive um pouco de medo em relação a isso, volto mais uma vez a falar, foi até na questão da campanha. Exatamente da campanha, onde eu falo assim: olha, eu nunca, não conheço política, nunca entrei na política, não faço parte da política, mas o que eu ouço falar é que na política, E se fosse, não sei, tipo assim, você, claro que é um pouco mais novo que eu, mas eu sempre cresci ouvindo o seguinte, política, religião e futebol não não se se discute. discute. Então é um meio, tipo assim, que a gente talvez não queira entrar tanto a fundo Sim, para não causar constrangimento naquilo que a gente pensa, naquilo que as s- pessoas olham e não, né? exatamente, Entendeu? exatamente. Então, eu tive esse medo. Eu tive esse medo porque, tipo assim, igual você falou, às vezes como as pessoas olham pra gente, não sei como que é, então às vezes o que que eles vão esperar de mim? Porque uma vez que o contrato tá fechado, ali, ou você abre mão do contrato e ainda paga uma multa e arca com a Sim, consequência, sim, sim. ou, e querendo ou não, fica num ponto. Mas graças a Deus não teve, então, assim, foi bem tranquilo. Em relação a clientes, não tive ainda. O que muitas das vezes eu até
um pouco junto com a resposta anterior, como eu foco um pouco na área digital, no meu perfil, às vezes eu faço alguns vídeos direcionados a quê? A atingir mais pessoas que talvez nem da cidade são e tudo mais. Eu sempre me preocupo um pouco do que vai ser falado. Vamos dizer assim, hoje em dia tem muitos memes, né? A gente sabe que tem os memes. Então, o que eu fico com um pouco com o pé atrás é o seguinte, cara, o que eu posto, o que eu não posto? Por exemplo, teve memes que eu cheguei a ver e falar assim, cara, vai ser legal isso aqui, vai viralizar. Só que no fundo, naquela música tinha uma apologia a alguma coisa, tinha um negócio que não falava legal. Sim, sim. Aí, tipo assim, isso me constrange a ponto de não postar e Isso. não. E é algo que você tem que ter, assim, muita sabedoria, porque vai vir vídeos, músicas, Sim. e para você falar assim, ó, poxa, isso aqui é algo que, mesmo sendo você postando outra pessoa, Uhum. tipo assim, a pessoa tá vendo aquela pessoa, mas é eu que tô fazendo o trabalho. Sim, sim. Aí você, poxa, quem escolheu essa música? Ah, foi o Emanuel. Manuel. É, Aí fica o negócio, exatamente. poxa, mas o cara é cristão Exatamente, exatamente. Aham. e é um peso, né? Tipo assim, Sim, em sim. cima de você que você tem que ter uma sabedoria de Sim, sim. escolher certo, né? Sim, sim. Assim, falando de mim, eu creio que eu tenho uma facilidade de lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, cara, se for bom evitar, vão evitar, porque é É melhor, melhor, entendeu? porque senão, realmente, pelos outros pode ser que passe dos limites, né? Vamos dizer assim. Isso, é verdade. E agora umas perguntas rápidas. Tem feito aqui o pessoal. Aham. Para você, família, Família? é, Rapaz, você polêmica, minha esposa. Minha esposa e meus futuros filhos, te ajuda muito? demais. Ah, não, vamos dizer assim, no presente, É. cara, minha esposa é sensacional. Eu posso falar, te amo, beijo. Eu posso falar isso com propriedade porque a gente, né, como cristão, a gente lê e ouve muito falar sobre família e no sentido assim, é, ah, é, marido e mulher é uma só carne, cara, é uma só carne mesmo, não tem como. Eu costumo falar e tenho vivido, e posso dizer que eu tenho vivido isso hoje. Como eu sempre falo, graças a Deus, e graças a Deus ele está usando a minha esposa. É, eu acho que atrás de todo homem bem-sucedido, bem resolvido, Tem tem uma boa a esposa. mulher assim, É. violenta mesmo, bruta. E eu sempre falo com as pessoas quando tem oportunidade, existe um momento que você casa que se torna família e familiares, Sim, né? exatamente. Família é aquela Exatamente. pessoa que está do seu lado ali, que é sua esposa. Exatamente. Familiares Exatamente. são pai, mãe, é o que ficou Isso, por exatamente. volta. E a gente vê isso quando, por exemplo, você teve processo de mudança de área, Sim, de barbeiro para videomaker, e a primeira pessoa que está do seu lado apoiando é ela. era minha esposa. No momento que às vezes você tava assim, poxa, não vai dar certo, ela tá lá. Não, Exatamente. continua, é incentivo, Exatamente. entendeu? Sim. Então, legal. Um sonho, Um sonho, qualquer um. qualquer sonho, Qualquer sonho. Rapaz, atualmente eu vou falar que está sendo finalizar minha casa. finalizar sua casa, glória a Deus. Finalizar minha casa. E na profissão? Na profissão, É, cara, chegar ao ponto de, de ter a minha empresa não somente dependente de mim. Ah, você está querendo ficar à toa? Não. Eu falo porque a minha área é uma área onde as pessoas que entram e as pessoas que são contratadas por produtividade. sim, Então, eu creio muito nisso que sendo por produtividade, é uma área que quem está dentro desse barco está ganhando. Então, tipo assim, eu quero profissionalmente me profissionalizar, ter uma empresa da qual as pessoas que ali trabalham, os colaboradores, estejam felizes, vamos sendo dizer assim, abençoados, né? sejam abençoados. Uhum. E o que eu mais quero para mim, eu também quero para eles, que é o quê? Realmente uma liberdade, eu sempre falo isso, liberdade geográfica. Por exemplo, muita gente fala assim, cara, eu quero um Porsche.
Cara, eu não quero um Porsche. Eu quero saber que eu posso organizar minha terça-feira com a minha esposa, meus futuros filhos, estar em tal lugar, aproveitando, tendo tempo de qualidade com eles. Então, às vezes não é Qualidade de vida, né? exatamente, não é nem o Tudo aqui. dinheiro em si. É qualidade de vida. É, Deus é. Rapaz, vai parecer curto, mas é tudo. Eu tenho aprendido que ele é realmente tudo. Esse tudo ele fica pequeno quando se resume nessa palavra, Nessa palavra, mas quando exatamente. se vai conversar sobre o que seria ser tudo, Tudo é tudo, é né? tudo, cara. Tudo é É tudo. tudo. E isso é fascinante. Eu Isso. tenho aprendido que é fascinante. Glória a Deus. E como você concilia, cara, família, ministério e profissão? Como você tem É, feito nesse manejo? Porque às vezes uma coisa pode atrapalhar a outra, sim, entendeu? sim, Porque talvez pega um projeto na profissão que vai te ausentar um pouco da família, sim, né? Como você falou da sua esposa, vai te ausentar talvez no ministério. sim, Então você sim. tem que estar fazendo um manejo para que isso não, uma coisa não atrapalhe a outra, né? Aham, E sim. como você faz? Cara, eu até lendo um livro, se eu não me engano, acho do Paulo Vieira, uma vez, lendo um livro, ele me mostrou chama Maps, nem lembro direito, eu só lembro do que era lá, onde você fazia um círculo e você colocava todos os tópicos da sua vida, por exemplo, família, espiritualidade, Uhum. frequência, vamos dizer assim, religiosidade, que é o quê? Frequência na igreja, realmente comunhão e tudo mais, saúde e tudo. Eu sempre, durante um ano mais ou menos, eu tentei, aí você marca, né? Aí tem, cada tópico tem do 0 ao 10. Fala assim, cara, como que tá eu e minha esposa? Tá? Nós estamos 5, dando exemplo, né? Ah, cara, eu tô focado demais na igreja, como é que tá? Então a minha religiosidade tá 10. Cara, como é que tá a minha saúde? Tô comendo mal, não faço Faço exercício físico, atividade física, não faço nada. parece até eu. Zero, por exemplo. Aí eu tentei, durante um tempo, manter tudo no 9, no 8. Uhum. E eu aprendi que a vida ela é feita realmente de ciclo. Ou seja, por exemplo, vai precisar de um tempo você estar focado na sua família. Ah, cara, mas e como que você vai suprir em relação ao seu serviço? Aí é onde eu creio que a família é algo de Deus mesmo, que é onde Deus fala assim, não, Não deixe faltar. calma aí. Calma aí que quem cuida de É, você sou eu. Então, realmente, eu acho que nesse ponto. E vai ter momentos que você vai falar assim, amor, vem comigo, ou então vamos. Eu preciso dessa. Olha que oportunidade. Eu tô falando de uma oportunidade boa mesmo, vinda de Deus, vamos dizer assim. Olha, amor, essa oportunidade aqui, se a gente abdicar um pouquinho, seja 2 semanas disso, daquilo outro, a gente precisa disso. Beleza, vai pra lá. Então, tipo assim, são altos e baixos. Você nunca vai conseguir fazer um círculo perfeito, porque a gente é imperfeito e também necessita. Eu acho que tem ciclos e momentos ali para, desde que não esteja do 2 para baixo, do 3 para e nem baixo, atrapalhando, né? e nem Nem atrapalhando, atrapalhando. porque você, por exemplo, igual você falou, 2 semaninhas, vamos fazer um curso. Sim, Beleza, você vai lá 2 semaninhas, voltou para casa, né? exatamente, Voltou para o exatamente. ministério. Agora, a partir do momento que você pega, por exemplo, poxa, todo final de semana você tem algo Sim, atrapalhando o seu estar com família, uhum, o seu estar no ministério, e só foco trabalho, 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 de semana toda trabalhando, final de semana também, aí já uhum. começa a atrapalhar. Mas Exatamente. legal. E agora a gente já está finalizando. Onde nós encontramos Emanuel Videomaker? Como a gente, quando as pessoas vão assistir, vão precisar ali estar fazendo um vídeo, alguma coisa assim, onde vão Sim, encontrar sim. você? Vou estar deixando o meu arroba no Instagram, manumol, underline, baile. Você vai ver, você vai escrever Billy. Muitos vão perguntar o que que significa isso aí. Depois, pergunta lá. Se você tiver dúvida, pergunta lá que eu te respondo. É, e também, assim, vou dizer assim, aqui junto com o pessoal da igreja, né? A gente está frequentando e tudo mais. E também lá no meu Instagram mesmo, vocês vão ter o acesso direto ao WhatsApp. Sempre que precisar, estarei à disposição para poder estar Com atendendo. contratos abertos, né? Contratos Para ser abertos, preenchidos ali, para quem quiser. exatamente. E agora, para encerrar, deixa uma mensagem para quem vai nos assistir, eh, da sua área, ou uma coisa que você pensa muito em Deus na sua vida, deixa uma mensagem para o pessoal ouvir. Ah, queria deixar uma mensagem que em
tempos que eu tenho tido a oportunidade de falar, às vezes, na época, nos GECELs que tinham, no encontro de família e tudo mais, de amigos, é que sejamos gratos. Eu citei aqui, acho que 2 ou 3 vezes, graças a Deus. E quando eu falo isso, é realmente do fundo do coração, porque eu entendo que nós temos pequenos méritos aonde você estuda, onde você trabalha, onde você é esforçado, mas o verdadeiro mérito é de Deus e ele abençoa muito. E para você aí que está começando na área, seja a área que for, falando de empreendedorismo, falando de profissionalismo, seja corajoso, seja cauteloso. Como eu falei aqui, vai ter horas que você vai ter que ser cauteloso, horas que você vai ter que ser corajoso. E confie os seus caminhos no Senhor, que Ele vai te ajudar. E vai para cima, porque, vamos dizer assim, né? Você fazendo o que é possível e Deus cuidando do impossível, se for da vontade dele, você pode ter certeza que vai dar certo. Isso aí. Meu irmão, Obrigadão. muito obrigado. Tá? Tamo junto. Obrigado por ter aceitado esse convite. Queremos agradecer também você que nos acompanhou. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Pastor, dá sua palavra final, por favor. Quero agradecer, Emanuel. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem uma pergunta também que não quer calar. Fica aqui no ar, Manuel. Quando sairá um videozinho? Pastor Leonardo Flauzino. Em breve, em Entendeu? breve. Gente, entra no vídeo aí. Tem novidade por aí, né? Tá ok? Se vocês querem um videozinho também, tá? Que Deus abençoe você, meu filho, em nome de Jesus. Amém. Tá? E tamo junto. Vamos para cima. O céu é o limite. Isso aí. Para terminar o nosso vídeo desse dia, eu quero nesse momento falar do nosso patrocinador, Mercado Central. Você que conhece, você que já foi ao Mercado Central, viu que o tratamento é diferenciado ali pelos funcionários e até mesmo pela dona do estabelecimento, por nome de Bruna. Deus abençoe a Bruna desde já, com um tratamento diferenciado e, além disso, com produtos sempre de qualidade para oferecer toda a população de Martins Soares. Temos ali produtos alimentícios, limpeza e também no hortifruti, que sempre tem frutas fresquinhas. Também temos ali o açougue pronto para lhe atender. Então, faça-nos uma visita ali, conheça o lugar. Eu tenho certeza que você vai poder abençoar e ser abençoado pelos produtos daquele lugar. E faz entrega também. E faz entrega. E é bom E que é faz rápido, entrega. Rápido. 2 minutos. Bora no Mercado Central. Pessoal, Deus abençoe mais uma vez vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado aqui com a gente a entrevista com o Manuel. Muito obrigado mais uma vez, Obrigado tá? a vocês pelo E convite. que volte sempre, tá bom? Deus Isso aí. abençoe. Valeu, gente. Valeu, valeu. Até mais. Valeu, valeu. Tchau. Até mais. Ei, você aí que ainda. Ele tá muito alto, perto. E mais esse lindo e. Só se falar. Eu esqueci, pai. Lembrei agora. Lembrei, vamos lá. Coisas geradas assim. Não, foi ruim demais da conta. Ai, tudo bem. Frutas. Frutas fresquinhas. Frutas fresquinhas. Não, Frutas fresquinhas. Tava tão bem que você me falou também. Deixa eu falar de novo, não presta atenção.